Olá, seja muito bem-vindo ao canal Simos Estatística. Eu sou Diego Pugione, biólogo e estatístico, e o meu intuito é mostrar como que o efeito borboleta está afetando a sua vida neste exato momento. Você já deve ter ouvido falar no efeito borboleta, que é um termo utilizado para falar de como pequenas causas podem levar a consequências catastróficas. Por exemplo, o bater das asas de uma borboleta aqui no Brasil pode levar a um furacão lá nos Estados Unidos. É claro que isso é só um experimento teórico, isso nunca foi verificado na prática, mas acredito que muitos de vocês já devem ter passado pela situação de fazer um comentário ou enviar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, que foi mal interpretada, e isso foi levando a várias outras consequências que culminou num desastre, por exemplo. A gente costuma falar que isso virou uma bola de neve e a gente perdeu o controle da situação. Esse efeito borboleta acontece porque nós vivemos em um sistema complexo. Um sistema complexo é um conjunto de partes que interagem entre si, sendo que a força da interação entre essas partes se modifica ao longo do tempo, e a própria parte também se modifica ao longo do tempo. Nós podemos chamar essas partes também de nodos. O comportamento de um sistema complexo é comandado por uma quantidade enorme de fatores, tanto fatores externos ao sistema, fatores internos a ele, associados às interações entre as partes, e fatores também internos à parte ou ao nodo desse sistema. Esses fatores vão comandar como essas partes vão interagir entre si, como elas vão se comportar, e, em última instância, como que o sistema como um todo vai evoluir no tempo. Essa minha explicação está bastante teórica, mas você vai entender perfeitamente com o seguinte exemplo: o Big Brother. Sim, o Big Brother é um ótimo exemplo de sistema complexo. Um conjunto de pessoas ficam confinadas dentro de um espaço, e essas pessoas são as partes ou os nodos de um sistema complexo que acaba de se formar. Elas passam a interagir entre si, sendo que essas interações elas podem ser positivas, podem ser negativas e podem ser neutras. Mas essas interações elas são dinâmicas, elas se modificam ao longo do tempo. E o comportamento do sistema complexo Big Brother é influenciado, então, tanto por fatores externos a ele, por exemplo, o apresentador faz alguma interferência, algum input no sistema e modifica o seu comportamento, a sua evolução no tempo. Ele também é influenciado por fatores internos ao sistema, que está associado às interações das pessoas, né? E fatores também internos à pessoa. Por exemplo, se ela está doente, se ela está em depressão. Então, são tantos fatores que influenciam o comportamento desse sistema que é praticamente impossível a gente prever como ele vai se comportar ou como ele vai evoluir ao longo do tempo. Então eu vou destacar uma primeira característica dos sistemas complexos, que é a sua dinâmica. Eles são dinâmicos ao longo do tempo e possuem uma quantidade enorme de fatores que influenciam o seu comportamento. Uma outra propriedade muito interessante dos sistemas complexos é chamado de retroalimentação. A gente também pode chamar de ciclos retroalimentados ou loops retroalimentados. Esse é um termo utilizado para designar quando uma causa gera uma consequência e essa consequência retorna e influencia a própria causa dela. Fatores internos fisiológicos da pessoa podem influenciar as relações que essa pessoa vai estabelecer com as outras dentro da casa e essas relações vão influenciar a dinâmica interna fisiológica dessa pessoa. Um outro exemplo são as relações que as pessoas estabelecem podem afetar a opinião que o público externo tem e, devido à modificação dessa opinião, pode ocorrer algum input que modifica o comportamento do próprio sistema. Então, esses são esses ciclos retroalimentados, né? A causa gera uma consequência e a consequência afeta a causa. Devido à presença desses ciclos retroalimentados, gera um tipo de relações que nós chamamos de não lineares. Para a gente entender primeiro o que são relações não lineares, nós precisamos saber o que são relações lineares. Relações lineares é quando eu tenho uma causa e uma consequência, e se eu dobro essa minha causa, eu vou dobrar essa minha consequência. Por exemplo, se eu dobrar minha velocidade, eu vou dobrar a distância que eu vou percorrer. Ou se eu quero fazer 2 receitas, eu vou dobrar os ingredientes. Porém, num sistema complexo, as relações são não lineares, ou seja, não existe essa proporcionalidade entre causa e consequência.
E isso diminui ainda mais a nossa capacidade de prever o comportamento desses sistemas. Porque se eu tenho uma causa e uma consequência e eu dobro essa causa, a gente não pode dizer que vai dobrar necessariamente a consequência. Por exemplo, no Big Brother, se nós temos uma pessoa briguenta e ela gera um determinado comportamento, quer dizer que duas pessoas briguentas vão gerar o dobro daquele resultado? Não necessariamente. Uma quarta propriedade dos sistemas complexos é a chamada sensibilidade a condições iniciais, que é justamente o efeito borboleta. É a ideia de que pequenas causas vão se somando, se superpondo e se ampliando na rede de interações desse sistema complexo, modificando completamente o seu comportamento. Por exemplo, se ele iria numa direção, devido a uma pequena modificação inicial, ele vai se comportar de forma completamente diferente do que era esperado. E a diferença entre dois comportamentos muito distintos pode ser uma causa minúscula, o que por muitos seria considerado como insignificante. No caso do Big Brother, é a ideia de que se a gente pudesse repeti-lo, começando exatamente no mesmo ponto, mas realizando uma pequena modificação, por exemplo, trocando duas pessoas de quarto. Isso provavelmente já seria suficiente para que as interações entre as pessoas já se modificassem de tal forma que o ganhador poderia ser completamente diferente. E essa sensibilidade a condições iniciais está associada a um conceito matemático chamado de comportamento caótico. Então nós falamos que os sistemas complexos possuem comportamentos caóticos justamente porque eles são sensíveis a condições iniciais. Então nós estamos falando do Big Brother, né? Mas se nós pegarmos uma única pessoa que é uma parte desse sistema, ela em si também é um sistema complexo. Porque ela é formada por várias partes, nós somos formados por vários órgãos que interagem entre si de forma dinâmica. Estes órgãos são formados por tecidos. Esses tecidos são formados por células. A célula ela é um ótimo exemplo de um sistema complexo. Ela também é formada por várias partes, várias organelas, que interagem entre si de forma dinâmica. Essas organelas são formadas por proteínas. Essas proteínas são formadas por átomos. E mesmo que a gente vai descendo de nível e diminuindo ligeiramente a complexidade, esses sistemas continuam sendo sistemas complexos, mantendo todas as propriedades que nós descrevemos para o Big Brother. Então eles são dinâmicos, se modificando ao longo do tempo, possuem uma infinidade de fatores que influenciam o seu comportamento, fatores externos a esse sistema, internos a ele e internos à parte do sistema. Existem processos de retroalimentação, ciclos retroalimentados, que geram relações não lineares e eles são sensíveis a condições iniciais, ou seja, eles possuem comportamentos caóticos. Ou seja, os sistemas complexos são formados por partes que interagem entre si, só que a parte do sistema complexo também é em si um sistema complexo. Então a gente foi para baixo, mas a gente pode ir para cima. O Big Brother ele é uma parte de uma sociedade maior, ou seja, uma sociedade brasileira. Ele é um nodo da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, por sua vez, ela é uma parte de uma sociedade mundial. E a sociedade, humana ela é uma parte, um nodo de uma biosfera. E cada vez que a gente vai subindo, nós vamos aumentando o grau de complexidade. Porque os fatores que estão influenciando os sistemas complexos abaixo, eles vão influenciar os sistemas complexos todos acima deles. Fatores que influenciam uma minúscula célula, eles podem influenciar o comportamento de toda a biosfera. Duvida? É nesse ponto que eu queria chegar. As nossas células, elas precisam se replicar para substituir as células velhas. E para isso, obviamente, ela precisa replicar o material genético, o DNA. Nós temos todo um maquinário que vai replicar esse DNA para que a célula filha receba todas as informações necessárias para realizar as suas funções. Nós temos em torno de 3 bilhões de pares de base que precisam ser replicados. Então você imagina que durante todo esse processo, esse maquinário de replicação não pode errar, porque se ele errar, ele vai passar uma informação errada para a célula filha. Só que ele erra. Essas são as chamadas mutações. Existem mutações benéficas, mutações neutras que não geram nenhuma modificação no comportamento do indivíduo, e existem mutações que são deletérias, que são prejudiciais,
Elas geram doenças ou pode levar o indivíduo até a morte. Os vírus são seres acelulares. Eles são formados por um material genético envolto por uma capa lipoproteica. Eles não possuem esse maquinário de replicação. Então, como que eles fazem para se replicar? Eles fazem as nossas células trabalharem por eles. Então, eles são parasitas intracelulares, eles adentram as nossas células, liberam material genético dentro das nossas células e o nosso maquinário de replicação replica o material genético do vírus e replica as proteínas virais. E se o nosso maquinário erra quando replica o nosso DNA, quando ele vai replicar o material genético do vírus, ele também erra. Então ele gera mutações no material genético do vírus, gerando novos vírus. Vírus que podem ser mais letais ou menos letais. Agora você imagina, existia um coronavírus que não era o SARS-CoV-2, que estava parasitando uma célula de um animal selvagem, possivelmente. O maquinário de replicação deste animal, ao replicar o material genético do vírus, errou em algum ponto e apareceu então o SARS-CoV-2. Por uma sucessão de fatos, esse SARS-CoV-2 acabou infectando o ser humano e, dali, para a situação que nos encontramos hoje, todo mundo já sabe a história. Então é tão insano pensar como que esse efeito borboleta afetou a nossa vida de forma tão trágica. Um erro de replicação do material genético de um vírus levou a uma modificação do comportamento da sociedade humana como um todo. E pensar que se esse maquinário tivesse errado uma base para frente ou uma base para trás, talvez já seria suficiente para a gente se encontrar numa situação completamente diferente. Por estar falando quão complexos são esses sistemas, eu estou te dizendo que é besteira a gente estudá-los? É claro que não, né? Eu sou um modelista, ou seja, a minha profissão é justamente construir modelos para estes sistemas complexos. E apesar de toda essa complexidade, eles possuem determinados comportamentos repetitivos, que a gente chama de padrões. Então, a partir da observação desses padrões, a gente consegue identificar algumas causas e, a partir daí, prever com uma certa acurácia como será o seu comportamento. Não é porque o seu corpo é extremamente complexo que um médico não pode receitar um remédio para ele. Não é porque a biosfera é um sistema complexo muito dinâmico que a gente não sabe que o aquecimento global realmente acontece e que o desmatamento na Amazônia vai gerar uma consequência negativa. Não é porque um vírus é um sistema complexo e também gera interações complexas com outros seres vivos que a gente não vai conseguir desenvolver uma vacina para ele. Então, eu venho reforçar a importância da ciência. Não é que a gente sabe tudo, que a gente prevê com perfeição o comportamento desses sistemas complexos. Mas quanto mais a gente estuda, mais informação a gente coleta desses sistemas, maior vai sendo a nossa capacidade de prever e de conseguir interferir no comportamento desses sistemas. Então continue acreditando na ciência, porque é ela que aumenta cada dia mais a nossa qualidade de vida. Tudo bem? Muito obrigado, um abraço e até mais.